Fala galera, esse é o nosso módulo 1 do nosso curso de estrutura para afiliados, tá? Vou te mostrar como construir uma estrutura própria de forma bem simples e rápida. E nessa primeira aula eu quero te mostrar o que é uma estrutura própria e por que é tão importante, né? Às vezes você vê muitas pessoas falando aí, você tem que ter sua estrutura própria, todo afiliado precisa de ter uma estrutura própria, mas você não sabe o que é isso. Você ainda não sabe muito bem como funciona, tudo que precisa para que você tenha a sua estrutura. Então nessa aula aqui eu vou te explicar tudo que você precisa, tá? E nas próximas aulas eu vou te mostrar de maneira mais prática, né? A gente vai fazer na prática todo o processo para que você tenha uma estrutura de vendas aí, para que você venda bastante como afiliado e se profissionalize também, o que é muito importante para um afiliado, tá? Então, vamos começar. Estrutura própria é você ter a sua página de vendas, o seu domínio, a sua hospedagem, a sua pré-sell, o seu pixel. Então, basicamente é isso que é uma estrutura própria. Se você pega só aquele link que tem lá na Monetize, na Hotmart, só o linkzinho de afiliado e sai divulgando, isso é muito ruim, porque você não consegue ter controle. A página de vendas não é sua, é do produtor. Então, se ele muda qualquer coisa lá, vai afetar nas vendas, vai atrapalhar você, entende? Então, o domínio é do produtor. Então, se o domínio fica queimado, né? O domínio começa a tomar muito bloqueio no Facebook. Então, você vai pagar o pato porque você está usando o domínio do produtor para divulgar. A hospedagem, se acontece alguma coisa com a hospedagem, ela sai do ar, por exemplo, o seu site vai sair do ar também, porque você está usando a hospedagem do produtor, tudo dele, né? Você está usando a estrutura dele. A pré-sell, o pixel. Então, o que, que significa a questão do pixel? Você não consegue marcar quem entra na sua página. Você não sabe quem entra na sua página. Por quê? Você está usando a página do produtor. Você está usando a estrutura dele. Então, para que você profissionalize o seu trabalho como afiliado e consiga ter controle de tudo, você precisa ter a sua própria estrutura de vendas. Essa é a coisa mais importante para o afiliado. O Facebook está se profissionalizando, tudo, a internet está se profissionalizando e os afiliados que não têm estrutura estão ficando para trás mesmo, estão sofrendo e muitos estão até saindo do mercado, tá? Então é bom você saber isso. Então, para você ter a sua estrutura própria, é isso que você vai precisar de ter. Uma página de vendas sua, que você vai criar, e eu vou te mostrar tudo isso aqui. Um domínio, que você vai comprar, vou te explicar todo o processo aqui. Hospedagem, a sua pré-sell. Né? Pré-sell é aquela página que vem antes da página de vendas. Ela te ajuda a você não tomar bloqueio no Facebook. É uma páginazinha simples, tipo assim, clique aqui para ir para a próxima página. Geralmente é uma página simples, com um recadinho assim, com um botão para a pessoa clicar e ir para a próxima página. E o pixel, né? Para marcar todas as pessoas que entram no seu site. Agora você vai ter controle disso. Por que é tão importante ter uma estrutura própria como afiliado? Primeiro, porque sem estrutura você fica extremamente limitado e dependente do produtor. É o que eu te falei. Sem uma estrutura, você fica dependendo do produtor para tudo. Se ele mexer na página e der errado, você vai pagar o pato. Se a hospedagem dele sair do ar, der algum problema, algum hacker entrar no site, você vai pagar o pato. Você que não tem nada a ver, você é um afiliado. Mas como você usa a estrutura do produtor, você fica totalmente dependente a ele. Entende? Às vezes, se ele tirar o site do ar, você vai perder suas vendas. Às vezes você indicou um monte de gente, está fazendo anúncio ali, o site do produtor caiu. Você vai perder as vendas. Você fica extremamente limitado. Então, tudo que você quiser fazer, você tem que pedir o produtor, você tem que conversar com ele, você tem que ver, porque você não tem a sua própria estrutura, né? Você está dependente dele. E a segunda coisa é porque as plataformas de anúncios estão exigindo estrutura própria para afiliados. Sim, o Google, o Facebook, Taboola, todas essas plataformas estão sofisticando, né? Então, se você tiver só aquele linkzinho de afiliado ali que antes você conseguia fazer anúncios sempre normalmente, hoje em dia não é tão fácil assim, tá? Você precisa de ter toda a estrutura, precisa de ter o seu domínio, precisa de ter a sua página de vendas, e se você não tiver isso, provavelmente você não vai conseguir anunciar. E se você conseguir anunciar, você vai ser muito prejudicado, porque eles arrumam forma de te sabotar quando você não tem uma estrutura própria, tá? Então, até a performance dos seus anúncios pode ser pior e tal. O ideal é que você tenha mesmo, porque daqui a pouco tempo, e é o que já está começando a acontecer com o Facebook, né? Ele vai exigir isso mesmo, sim. Você só vai conseguir anunciar se você tiver
a sua própria estrutura. Se você não tiver, infelizmente você vai estar fora do jogo, tá? Então isso é bem importante para que você consiga ver a importância disso. Vantagens de ter uma estrutura própria. Então, primeiro, segurança. Se algum hacker entrar no site, o que é bem normal, tá? Não pensa que é uma coisa de outro mundo, não. É bem normal hackers entrar dentro de site, tentar hackear o site do seu produtor, ou então se o site sair do ar, entende? Você corre o risco de perder vendas. Então, com a sua estrutura, né, com o seu site, você não vai correr esse risco, né? Você vai ter o controle de tudo ali. Qualquer coisa que sair fora, tiver algum problema, você resolve rapidinho ali, você vai. Agora, quando depende do produtor, talvez ele vai ter uma equipe que cuida disso dele, ele não vai conseguir resolver na hora, ele depende de outras pessoas e você vai se ferrar bastante se você está dependendo do produtor ali, tá? Então, a segurança, né? Você está no controle ali, no domínio. Qualquer coisa que estiver errado, você conserta rapidinho e volta a vender, tá? Então, é o primeiro ponto. O segundo ponto é liberdade para modificações e testes. Isso é muito interessante, por quê? No site do produtor, você não pode mexer em nada. Entende? Se tiver qualquer coisinha lá que você acha que pode aumentar as vendas, não, coloca isso que vai ajudar, coloca essa foto no site, coloca esse vídeo, fala isso no site, essa copy que vai ajudar. Não adianta, tá? O produtor não vai mudar por causa de você. Então, isso é bem complexo. Quando o site é do produtor, ele faz tudo, ele mexe em tudo. Às vezes, quando você se afiliou ao produto, o site estava de um jeito, estava vendendo pra caramba. Aí daqui a pouco o site, ele muda o site inteiro, o site para de vender. Não tem como. Você vai pagar o pato e infelizmente não tem como você fazer nada. Quando você tem a sua estrutura própria, você tem liberdade, né? Então, você pode mudar a copy se você quiser, né? O título da página, pode colocar um vídeo diferente, pode mudar os depoimentos, colocar novos argumentos, criar mais coisas ali para fazer a pessoa ter mais segurança ao comprar. Então, isso é muito importante. Essa liberdade você só tem com a sua estrutura própria, tá? Outra coisa, menos riscos de bloqueios e restrições nas plataformas de anúncio. Isso daqui também, quando você tem a sua estrutura própria, você tem mais segurança com o Facebook, né? O Facebook ele te trata como um profissional. Então você não vai ficar tomando bloqueio à toa, você não vai ficar tendo restrições com as plataformas de forma simples, igual quando você tem só aquele linkzinho de afiliado, né? Esse linkzinho da Hotmart, da Monetize, muitas vezes o Facebook marca ele e só de você colocar aquele linkzinho no anúncio você vai tomar um bloqueio, você vai tomar uma restrição, entende? E agora se você tem a sua estrutura, não, você vai colocar o seu domínio ali no anúncio. E aí a chance do Facebook te olhar com bons olhos é muito melhor. Outra coisa, maior profissionalismo, tá? Igual eu falei, as plataformas vão te olhar como um profissional e não só as plataformas. Os donos do produto também que você promove vão te ver como um profissional, uma pessoa que realmente está levando a sério, que tem estrutura própria, que tem domínio, que tem hospedagem, que não depende dele, né? Que é independente e que faz acontecer, mesmo se ele não tiver com o site dele, ok. Você vai estar ali vendendo e trabalhando do mesmo jeito, tá? Então, essas são algumas vantagens. Claro que tem outras, eu coloquei as mais importantes aqui. Aí, ó, a diferença entre o afiliado amador e o afiliado profissional. Isso é bem importante, olha. O afiliado amador não tem estrutura, é aquele cara que só pega o linkzinho, coloca no anúncio ali, ou então sai divulgando o linkzinho, não tem estrutura, não preocupa com isso, né? Para ele isso não é importante. Outra coisa do afiliado amador, ele pensa no curto prazo. Aquele cara que está pensando em ganhar 100, está pensando em ganhar 200, né? Está pensando em ganhar R$ 1.000 por mês, mas ele não pensa no longo prazo. Ele não pensa em ter uma estrutura para manter os anúncios por mais tempo no ar, entende? Para conseguir ser visto com bons olhos pelas plataformas, para conseguir anunciar durante mais tempo, para conseguir vender mais. Ele não pensa nisso, só pensa no curto prazo, ali naquela graninha, naquela vendinha de hoje e pronto. Então esse cara aí geralmente dura pouco no mercado, tá? Outra coisa, leva na brincadeira. Ele não leva o marketing digital a sério, como se fosse um trabalho mesmo. Ele leva na brincadeira, uma rendinha extra aí, uma forma de ganhar dinheiro, mas ele não leva a sério, tá? Ele leva na brincadeira, não está realmente focado, determinado em ter resultado. Outra coisa, esse cara não consegue ganhar dinheiro. O afiliado amador ele não consegue. Ele ganha R$ 100 ali, ganha 200 ali e tal, mas esse cara não consegue ganhar uma renda, né? Realmente ter um salário na internet. Não consegue. Por quê? Porque não leva a sério. Ele trabalha na brincadeira, ele acha que é brincadeira e não consegue ganhar dinheiro com marketing. Outra coisa, desiste rápido. Esse tipo de afiliado é o cara que desiste rápido. Ele afilia num produto, tentou vender, não conseguiu, afilia em outro. Afiliou em outro produto, não conseguiu vender, já sai vazado. Já sai fora, quer desistir, não quer continuar. Então esse cara aí ele dura muito pouco. E outra coisa, confia em apenas um produto. Ele
Pega um produtinho ali, não conseguiu vender, parou, acabou, tchau. Ele não tenta outros produtos, ele não tem outras fontes de renda, né? Só tem um produto. Ele acha que um produto vai ser o salvador da pátria. E não é, tá? Geralmente, vários afiliados, que são bons afiliados, que ganham muito dinheiro, tem vários produtos, são afiliados a vários produtos. Então esse é o afiliado amador, é o que você não deve ser de nenhuma forma. E o afiliado profissional? É o cara que tem aquela estrutura própria, né? Ele tem o site dele, ele tem o domínio dele, ele tem a hospedagem, então isso é importante. É outra coisa, é o cara que pensa no longo prazo. Ele não está preocupado com aquela vendinha ali de 100 reais, de 200 reais, não. Ele está pensando no mês inteiro, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. Ele está pensando nisso. Então, é por isso que esse cara consegue ganhar mais, tá? Porque ele está pensando no longo prazo, em realmente trabalhar naquilo. Outro ponto, ele leva como um trabalho. É algo sério para ele. Não é uma rendinha extra, não é uma brincadeirinha. Ah, não, vou tentar ganhar 1.000 por mês ali e tal, para me ajudar. Não. Ele leva como trabalho. Leva como algo sério mesmo. Se dedica várias horas por dia para fazer isso dar certo. Outro ponto, ele consegue viver com o marketing digital. Ele consegue viver do marketing digital, tá? O afiliado profissional, ele consegue ganhar 3, 4, 5 mil, 10 mil por mês com o marketing digital apenas. Por quê? Ele leva a sério. Ele leva isso como se fosse um trabalho mesmo, igual qualquer outro trabalho, né? Não é aquilo de, vou trabalhar meia horinha aqui, não. É 2, 3, 4, 5, 6 horas por dia ralando ali e ele consegue ver os frutos disso, tá? Outra coisa, ele tem persistência. É um cara persistente, que vai para cima, que trabalha mesmo e não vacila. E outra coisa, ele vende vários produtos, né? Um bom afiliado, ele geralmente vende vários produtos. É difícil encontrar um bom afiliado que ganha muito dinheiro que vende só um produto. Porque você fica limitado quando você vende um produto. Agora, se você vende 3, 4 produtos ali, você consegue ter uma constância de vendas, né? Porque se um produto para de vender, você está com o outro ali que está vendendo e tal. Então isso facilita muito, tá? Então, esse é um afiliado profissional. E agora, a pergunta que eu quero te fazer. Qual afiliado você quer ser? Você quer ser um afiliado amador, que não tem estrutura, que acha que tudo é difícil demais? Ah, não, a estrutura é difícil, é demorado para eu montar e tal. Ou você quer ser um profissional, que leva a sério, que pensa no longo prazo, que ganha dinheiro de verdade, ganha 5, ganha 10 mil reais por mês? A escolha é sua, tá? Então, se você está nesse curso, eu tenho certeza que você quer se tornar um profissional. Quer ser um afiliado que vai ganhar 10 mil reais por mês e até mais que isso. Então você está no caminho certo, tá? E agora eu vou te mostrar na prática como você pode fazer para tudo isso acontecer, beleza? Então vamos para a próxima aula.